E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo entre agora no seu coração e no seu lar. Vamos para os nossos minutos com Deus. Quero falar hoje sobre a cura do cego Bartimeu, uma mensagem titulada As 7 Capas. Vamos para a nossa vinheta. Amados do Senhor, eu quero ler um texto na Bíblia, em Marcos 10, 46 a 52. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quero aproveitar esse texto e deixar uma mensagem para cada um de nós sobre as capas da vida. Porque Bartimeu, tá certo, era um cego, mas ele tinha uma capa que era a verdadeira companheira dele. É claro que a capa o amparava do sereno, da chuva, ela servia de cobertor. A capa é uma vestimenta, uma indumentária que até hoje se usa para sobrepor a nossa vestimenta natural. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus chama, quando ele dá a oportunidade ao cego Bartimeu, ele lança fora de si a sua capa. Vamos falar da primeira capa então? A capa do comodismo. Bartimeu estava assentado junto do caminho. Marcos 10 e 46 foi o que nós lemos, que diz: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. Olha o comodismo. Esta é a capa do comodismo. Ele estava acomodado, assentado à beira do caminho. E ali ele aproveitava da sua cegueira e ele mendigava, pedia a sua esmola. Em João 14, 6 está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que contraste. Bartimeu estava assentado à beira do caminho, buscando as suas esmolas. E ele encontrou-se com o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Segunda capa, a capa da mendicância. Por que será que Bartimeu estava mendigando à beira do caminho? Todos os dias alguém o trazia até ali, porque ele era cego, e ele ficava mendigando. Só que ele estava sempre à beira do caminho, mas eu acredito que ele estava cansado dessa vida. Ele queria mudar, quem sabe, acabar com isso, mudar, dar uns 180 graus na vida dele. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Salmo 37, 25. Davi disse: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Por que Bartimeu então estava mendigando o pão? Porque ele não era um justo, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. O caminho é Jesus Cristo. A nossa terceira capa é a capa do silêncio. Ele estava quieto, sempre sentado ali, os outros passavam, via, davam uma esmola. No máximo que ele fazia era pedir uma esmola. Mas quando ele ouviu dizer que Jesus passava à beira do caminho, ele estava sentado, ele começou a fazer o quê? Ele começou a clamar. Diz a palavra: e ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia
misericórdia de mim. O que é clamar? É gritar. Tem tradução que fala, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia passando e ele clamando, clamando. Quando ele sentiu que Jesus já tinha passado, ele começou a gritar mais alto até que alguém começa a repreendê-lo. Fica quieto, está incomodando o mestre. Ele clamava cada vez mais e Jesus escutou desde o primeiro grito. Quando Jesus viu que alguém já estava repreendendo-o, Jesus falou assim, olha, chama-o, manda ele vir até mim. A nossa quarta capa é a capa do pessimismo. Por que capa do pessimismo? Os muitos, sempre ao nosso redor, sempre nos repreendem, sempre emitem as suas opiniões que às vezes divergem da verdade, divergem da sua liberdade de gritar, de clamar. Porque quando você clama do fundo da alma, você sensibiliza. Então, aqueles muitos que estavam, diz a Bíblia, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto sensibilizou o coração de Jesus Cristo. Se você gritar, se você clamar pela sua necessidade, certamente Jesus Cristo vai te ouvir. Ele vai se sensibilizar. Porque quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente grita, o Senhor escuta. Tem gente que fala, não precisa gritar porque Deus não é surdo. É claro, quando você só pensa, Deus sabe o que você está pensando. Mas Deus se agrada quando ouve a voz do seu filho clamando, pedindo e até gritando. Ele quer ver se você realmente precisa e não está envergonhado e está pedindo na presença de todos. Deus se apraz em te abençoar. Ele quer te abençoar. A nossa quinta capa é a capa do desânimo. Aquele homem estava desanimado, cansado, quantos anos ali à beira do caminho, sempre mendigando, recebendo esmolas, sobrevivendo, como tem muita gente sobrevivendo, tanto física e materialmente, como espiritualmente. Vai levando a vida, vai empurrando com a barriga. E aquele cego Bartimeu, ele carregava com ele aquela capa que também simbolizava a capa do desânimo. Quando está escrito, e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia, glória a Deus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Veja bem, levantou-se porque estava sentado à beira do caminho. E o que ele fez? Ele lançou a capa. Por que não foi atrás de Jesus com a capa nas costas, já que carregava a capa? Eu acredito no meu coração que quando Bartimeu levantou-se e ele viu que Jesus o chamou, ele lançou fora de si aquela capa, porque ele interpretou, não vou precisar dessa capa mais, vou ficar livre dela. Embora não era um fardo, mas aquela capa representava para ele o esmolar, a mendicância, e tudo o que ele queria era ficar livre da mendicância e ser curado e voltar a enxergar. A sexta capa que precisamos lançar fora de nós e que aquele cego Bartimeu precisava lançar fora de si era a capa da indefinição, porque muita gente quando pede as coisas para Deus não é definida, parece que não sabe o que quer. Então ele disse que eu tenha vista, diz o texto. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ué, mas se ele era cego e ele estava clamando, tem misericórdia de mim, muito embora ele não estava falando o que ele queria, mas estava claro e nítido que ele queria enxergar. Mas Jesus fez questão de perguntar, que queres que eu te faça? Porque às vezes ele podia falar, não, eu quero uma esposa, eu quero um salário bom, eu quero um emprego, eu quero continuar cego, mas outras coisas. Deus quer ouvir um pedido seu definido. Que queres que eu te faça? E ele falou,
que eu tenha vista, que eu enxergue. Está escrito em Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em seus deleites. Há muita coisa que a gente não recebe porque pede mal. Se você pedir definidamente e aquilo que realmente você precisa, certamente o Senhor vai te dar. Ele vai te conceder, como Ele vai conceder para esse cego Bartimeu o seu pedido. Sétima e última capa que ele precisava lançar fora de si e que muita gente que está me ouvindo agora precisa lançar fora de si é a capa da indecisão. O versículo 52 nos diz o seguinte: e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Glória a Deus! Ele lançou fora essa sétima capa, que é a capa da indecisão. Ele estava sempre assentado à beira do caminho, mendigando. Agora que ele jogou a capa fora, que ele pediu certo, que ele foi curado, porque Jesus falou, vai porque a tua fé te salvou, quer dizer, a tua fé te curou, ele ficou curado e agora sim, agora ele entendeu o que estava escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele então passou a seguir Jesus, diz o versículo, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora não é mais à beira do caminho, é pelo caminho. Então o cego que estava à beira do caminho entrou no caminho, Jesus Cristo, e seguiu a Jesus pelo caminho. É o que você precisa fazer na sua vida. Em Lucas 9:23 diz que não teremos mar de rosa, mesmo se aceitando. Será que o cego nunca mais teve nada na vida? Não teve nenhum sofrimento mais? A Bíblia diz, a cada dia tome a sua cruz e siga após mim. Querido amigo, querido irmão, siga sempre após Cristo, viva sua vida cristã, não queira pegar nenhuma capa dessas prejudiciais mais e viva com Cristo, porque Ele te libertou, Ele curou o cego Bartimeu e Ele quer lhe curar, quer lhe abençoar e você não precisa de nenhuma dessas capas porque você foi livre, liberto dessas capas que são simplesmente fardos na sua vida. Amém. Já que você entendeu a mensagem, saiu da beira do caminho, saiu do seu comodismo, lançou as capas fora, entrou no caminho que é Jesus Cristo, curva a sua cabeça agora e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, o verdadeiro Salvador, a verdadeira vida para que eu realmente viva, salvo, eu entendi agora. Lancei fora todas as capas. Agora eu quero te servir, eu quero andar com o Senhor, sei que terei lutas, o Senhor mesmo nos disse que no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo e eu quero ter bom ânimo, como o Senhor me chamou, mandou ter bom ânimo, eu tive e fui curado, agora eu quero ser bênção nas suas mãos, para a glória do Senhor, alegria minha e salvação de muitas pessoas que também eu quero ajudar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Até a semana que vem em nosso próximo vídeo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.